E se eu dissesse que Paulo nunca pregou o cristianismo que milhões de pessoas acreditam hoje? E se o verdadeiro evangelho não fosse sobre um homem que viveu há 2000 anos, mas sobre algo que precisa despertar dentro de você? Nesta palestra extraordinária de Neville Goddard, baseada nas cartas de Paulo, você descobrirá por que Paulo declarou que qualquer outro evangelho deveria ser rejeitado. E como Cristo é revelado como o próprio poder e a sabedoria de Deus vivendo em você. Prepare-se para enxergar as Escrituras sob uma perspectiva que pode transformar completamente sua compreensão da Bíblia. Chamarei isso de o Evangelho, com ênfase no. Quando você ouve a palavra Evangelho, sempre pensa, ou melhor, eu pensava, e arrisco dizer que todos os cristãos, ou aqueles que conhecem os Evangelhos, pensam em Mateus, Marcos, Lucas e João. Bem, esta noite quero apresentar a vocês o Evangelho, e o Evangelho que encontramos nas cartas de Paulo. O homem não se dá conta disso, mas as cartas de Paulo formaram o sistema da fé cristã muito antes do que chamamos de evangelhos existir. Ouçam atentamente suas palavras. Admiro-me de que vocês estejam se desviando tão depressa daquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, não que haja outro evangelho, mas alguns que os perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu anuncie outro evangelho, que seja diferente do evangelho que lhes anunciamos, seja anátema. Gálatas 1 versículo 6. Então ele reafirma, repete. Já disse isso antes e repito. Se alguém pregar um evangelho diferente daquele que pregamos, seja amaldiçoado. Ele se inclui nessa afirmação, pois sob a pressão da morte, da ameaça de morte, da dor ou da tortura, o homem podia confessar que estava errado. Pois as igrejas fizeram Galileu confessar que estava errado, que a terra era o centro e não girava em torno do sol. Hoje sabemos que ele estava certo, mas sob a ameaça de dor, ele confessou, pois o teriam torturado. Quem? As igrejas que ensinavam sobre um Cristo histórico. Ensinavam sobre um Cristo que nunca existiu e ainda ensinam sobre esse Cristo. Então Paulo se apresenta com uma revelação. Ele disse: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 1 versículo 1. Ele acrescentou: Quero que saibais que este evangelho que eu prego não provém de homem algum. Não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas veio por revelação de Jesus Cristo. 1 versículo 11. Agora ele nos diz quem é Jesus Cristo. Até agora, não considero ninguém segundo a carne, embora antes tenha considerado Cristo segundo a carne, agora já não o considero assim. 2 Coríntios 5 versículo 16. Ora, as palavras Cristo e Messias são a mesma coisa nas Escrituras. Paulo disse: Sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele era um mestre na lei de Israel, e ele também, assim como todo o vasto mundo de Israel, esperava que um descendente físico de Davi viesse como Messias, que destruísse os inimigos de Israel e então governasse sobre aqueles que os aprisionaram e oprimiram, e os tornasse seus escravos. Quando, de repente, o mistério se revelou em Paulo. Ele disse: Quero que saibam o quanto me esforço por vocês, para que tenham plena consciência e pleno conhecimento do mistério de Deus, de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2 versículo 1, 3. Para ele, Cristo era a sabedoria de Deus, o poder de Deus, o conhecimento de Deus, e subitamente isso irrompe no homem. 1 Coríntios 1 versículo 24. Bem, nele rompeu e então ele compreendeu quem era realmente esse Messias que viria, que Deus havia sido sepultado no homem, e Deus era chamado de a Palavra. A Palavra tem 3 estágios em sua história. Primeiro, você ouve a Palavra. Você a aceita ou a rejeita? Mas você ouve a Palavra. Então a Palavra se torna dormente em você, em outras palavras, ela morre. Portanto, primeiro há uma semeadura da Palavra ou a transmissão da Palavra, a mensagem da salvação, e então vem a sua morte. Por que você precisa ganhar a vida neste mundo e todos têm que pagar aluguel,
comprar comida e fazer todas as coisas normais do mundo de César, então você se esquece disso e, nesse intervalo, tudo morre. Então vem o despertar da palavra. A palavra é vivificada dentro de você, e de repente rompe em você, e todas as promessas de Deus a Abraão se revelam dentro de você. Então você sabe quem é Cristo. A sabedoria e o poder de Deus. Tudo o que foi dito sobre ele se revela em você, então você não vê nenhum ser físico chamado Jesus Cristo. Antes eu o via como carne e sangue, disse Paulo. Já não considero ninguém segundo a carne, embora antes eu tenha considerado Cristo segundo a carne, agora já não o considero assim. Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15 versículo 50. Agora ele vê quem pode, e a palavra, que é o próprio Deus implantado no homem, revelando-se no homem. E é o próprio Deus. Deixe-me mostrar como a palavra se torna vivificada no homem. Quando você a ouve e a recebe, como ele disse aos Tessalonicenses. Portanto, quando vocês receberam a palavra de Deus que lhes anunciamos, vocês a receberam não como palavra de homens, mas como ela realmente é, a palavra de Deus, que opera em vocês, os que creem. 1 Tessalonicenses 2 versículo 13. Todos que a ouviram e creram na história mais incrível do mundo, que Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus, a história mais incrível. Mas houve aqueles que a ouviram e creram. Eles puderam aceitar essa história fantástica e crer nela, mesmo que tudo a negasse. Seus amigos morreram e eles sabiam que eventualmente também morreriam, e possivelmente naquele momento sem qualquer esperança, e ainda assim morrem, como todas as pessoas morrem. Mesmo assim, persistiram em sua crença, até o limiar da morte, de que aquela promessa se cumpriria, de que Deus cumpriria sua promessa neles. Assim, a palavra estava operando no crente. Agora, aqui está uma história que me foi contada na última sexta-feira à noite. Como sabemos quando a palavra é vivificada em nós, quando, no que chamamos de mundo dos sonhos, não nos desviamos? Que a palavra que aceitamos se tornou tão viva dentro de nós que nos mantemos firmes e desafiamos qualquer pessoa neste mundo quanto à honestidade e à verdade da palavra de Deus. Uma senhora que está aqui esta noite se viu em meio a uma enorme multidão em uma colina, todos sentados na grama. Era uma multidão imensa, tão grande que se estendia até o topo da colina onde ela estava e além, até a colina seguinte. Havia uma pequena plataforma elevada e um homem falando ao microfone, com uma Bíblia aberta à vista. Então, o homem elevou a voz e disse: "Desafio qualquer um a refutar meu conhecimento da Bíblia." E essa senhora, fiel ao seu caráter, ela certamente não é morna em nada que faça neste mundo, levantou-se imediatamente daquela enorme multidão e disse ao homem que desafiara alguém a refutar seu conhecimento da Bíblia: "Pergunte, por favor." Então, ela começou a citar o capítulo 22 do Evangelho de Mateus, citou os versículos 42, 43 e 45, omitindo 44, que é uma citação do Salmo 110. Ela omitiu essa citação e simplesmente citou estes versículos. Ela disse: "Perguntem-me, por favor. Que pensais vós do Cristo? De quem é ele filho?" E eles responderam: "Do filho de Davi." Ele lhes disse: "Por que, então, Davi, inspirado pelo Espírito, o chamou de Senhor? Se Davi o chama assim de Senhor, como pode ele ser filho de Davi?" Mateus 22, 42. Essa é a citação. Então, ela foi além, interpretando para ele e para a multidão presente, e explicou que a palavra traduzida como Senhor é Adonai. Todo filho a usava para se referir ao seu pai, significando meu pai. Portanto, quando Davi, inspirado pelo Espírito, o chamou de Adonai, que é traduzido como meu Senhor, ele o estava chamando de meu pai. Então ela disse: "Isso mostra a vocês a relação entre Cristo e Davi. Cristo é o pai e Davi o filho, em cumprimento das Escrituras." E então ela disse: "Houve um silêncio sepulcral e então eu acordei." Agora a palavra se vivificou nela. Quando a palavra se vivifica em alguém, é apenas uma questão de instantes até que ela irrompe e toda a história se desenrole no homem, e é a história que Paulo contou em suas cartas.
Quando Paulo disse: "Fui crucificado com Cristo", ele não estava falando de um homem. Nenhum homem foi crucificado. A menos que algum tolo em uma guerra tenha pregado alguém em uma cruz pensando que estava o ferindo. Mas nenhum indivíduo chamado Jesus Cristo jamais foi crucificado em uma cruz de madeira. O Cristo de quem Paulo falou é o Cristo cósmico que é crucificado na humanidade para que o homem possa se tornar uma alma vivente. É a sabedoria de Deus e o poder de Deus que são crucificados no homem, e esse poder e essa sabedoria despertam no homem, e o homem é isso, o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Então, quando ele declarou: "Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora conheço, a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim." Gálatas 2, 20. Você pensa que se trata de uma pessoa. Mas é o próprio Deus que tanto amou a ponto de lhe dar a sua sabedoria e o seu poder. E o homem, com o tempo, desperta, e ele é Deus. Após fazer essa declaração, ele se volta, nesta carta aos Gálatas, e diz: "Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou, diante dos quais Jesus Cristo foi publicamente apresentado como crucificado? Deixem-me perguntar apenas isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos? Tendo começado com o Espírito, querem agora terminar com a carne?" Gálatas 3, 1. Vocês verão um homem físico chamado Jesus Cristo, um Salvador externo, que virá através dos lombos dos descendentes de Davi? Vocês ouviram e aceitaram isso com fé? Refiro-me ao Espírito de Cristo que está sepultado em vocês. Porque ele foi crucificado em vocês e sepultado em vocês, ele ressuscitará em vocês, e quando ressuscitar, vocês serão ele. Portanto, quando Paulo fala: "E ele disse: Digo-lhes que não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado por homem algum, mas veio por revelação de Jesus Cristo." A palavra revelação para Paulo é fundamental. Não se trata de conhecimento sobre Deus, mas de Deus em um ato de auto-revelação. Ele se revela em você. Você mal consegue acreditar. Isso acontece de repente, você não pode dizer que foi Neville quem fez isso, e ainda assim tudo o que se diz de Deus está acontecendo em você. Tudo o que se diz dele está se concretizando em você, e você se pergunta: qual é o sentido de tudo isso? E você é isso. Tudo o que se diz de Jesus Cristo se desdobra em você, e então você sabe quem você é. Deus e Cristo são um. Porque ele se desdobra em você como você mesmo, então você é Deus. Então ele disse: "Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne nem sangue." Gálatas 1, 16. Não consultei ninguém depois disso, porque quem me diria? Podem me dizer todo tipo de coisa por fora, mas não podem me revelar este grande mistério. Então ele disse: "Quero que vocês tenham a certeza do entendimento e do conhecimento do mistério de Deus em Cristo." Ele lhes diz que é um mistério. Ele quer que vocês tenham o conhecimento do mistério de Deus em Cristo. Leiam no capítulo 2 de Colossenses, versículo 2, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. A este que o homem chama de Cristo não se trata de um simples homenzinho andando sobre a terra, sábio e poderoso, mas de algo que se desdobra em vocês, e o Espírito de Cristo. Agora, mesmo que o mundo negue, isso realmente importa? Ele disse: "Seja amaldiçoado todo aquele que pregar outro evangelho." Bem, o mundo inteiro prega outro evangelho. Eles falam de um homenzinho que não teve pai terreno e que nasceu de uma forma estranha e milagrosa. Mas nasceu fisicamente. E essa não é a história. Ele nasce em todos, no tempo certo. Todos darão à luz este símbolo, este sinal, pois é chamado de sinal. Quando você segura esse sinal em suas próprias mãos, ele significa apenas o seu próprio nascimento nesta guilda celestial onde você é este único. Agora, permita-me compartilhar com vocês o que me foi revelado em forma de história.
Não conheço o Senhor em questão, exceto no mundo espiritual. Li suas obras e as amo. Seu nome é George Russell, mais conhecido por nós como AE. Ele disse: Contarei isto a vocês, mas não direi onde vi. Então ele conta uma história. O salão é mais vasto que a mais vasta catedral. As colunas pareciam ser feitas de opala cintilante, substâncias estelares. Entre as colunas havia tronos nos quais se sentavam reis divinos, todos com cristas de fogo. Um deles ostentava a crista de uma serpente. No final do salão havia um trono mais alto que os outros, nele se sentava um ser que irradiava luz como o sol, brilhava como o próprio sol. No centro deste vasto salão havia uma criatura escura estendida no chão, e dois dos reis moveram as mãos sobre o corpo, e onde suas mãos se moviam, faíscas voavam como joias em movimento. Então, desse corpo emergiu um ser tão alto, tão glorioso, tão maravilhoso quanto aqueles que se sentavam em seus tronos, e ele ergueu as mãos ao tomar consciência do salão e de seus irmãos. Eles saltaram de seus tronos com as mãos erguidas em saudação àquele que retornará de sua jornada através das trevas. Então, rapidamente desapareceram na luz além de onde o grande ser estava sentado. Então ele disse: Não vou dizer onde vi, mas eu vi. Ele ouviu às escondidas o despertar do Deus que sonhava com a passagem das trevas para a luz. Todos neste mundo estão tão encantados que você não consegue se lembrar onde, naquele vasto salão, você se deitou para sonhar com este mundo. Chegará o dia em que você terminará o sonho e retornará, e seus irmãos, todos reis com cristas, estarão lá para esperá-lo e recebê-lo. Todos despertarão da mesma maneira, um a um, para serem incorporados a um único corpo que estará lá no fim, esperando. E todos são um. Então você e eu concordamos em sonhar e sonhar em conjunto, e este é o nosso sonho, um mundo de trevas, um mundo que é um pesadelo. Mas, no fim, você permanece intocado pelo sonho e você despertará. Quando você voltar, eles estarão esperando por você e você estará intocado, imaculado pelo sonho, mas enriquecido por ele, glorificado por ele porque você experimentou essa jornada nas trevas. Você encontrará isso em seu livro A Vela da Visão, onde ele começa citando duas passagens, uma de Provérbios e outra de Jó. Ele disse: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e quando a sua lâmpada brilhou sobre a minha cabeça, a sua luz eu andei pelas trevas. Bem, uma senhora que não está aqui esta noite, mas a mãe dela está e ela pode contar a ela, também me entregou uma carta na sexta-feira. Ela disse: Tenho tido experiências muito estranhas. Não estou preocupada, pois você me disse que essas coisas aconteceriam. Mas aqui estou eu, com visão dupla. Como disse Blake. Meus olhos veem em dobro, e a visão dupla está sempre comigo. Então ele descreve uma visão tríplice e uma visão quádrupla, e lamenta aqueles que têm apenas uma visão. Então ela disse: De repente, tenho visão dupla. Estou na minha sala de estar fazendo as tarefas normais que uma dona de casa precisa fazer, e de repente, na minha sala de estar, em um mundo completamente diferente, há uma estrada cercada por uma luz cintilante e viva, e no final da estrada a luz é mais intensa do que as paredes de luz. Isso não me incomoda, não me impede de fazer minhas tarefas e, no entanto, estou realmente em dois mundos, e passei o dia inteiro assim. O dia seguinte começou com a mesma visão dupla, com as mesmas pessoas, e, ainda assim, isso não perturba o mundo em que me encontro. Eis aqui uma jovem mãe, por volta dos 30 anos, com 2 filhos pequenos. Então ela disse, e naquela noite, a primeira noite da visão dupla, deitei-me para dormir e, de repente, eis que surge um homem, um ser alto, vestido de branco. Senti que devia estar no chão, pois estava aos seus pés. Mas sei que estou na minha cama. Contudo, pela posição em que me encontro, devo estar deitada de costas aos seus pés. Suas mãos estão erguidas e ele segura uma lâmpada acima da cabeça. A lâmpada está descoberta e ilumina tudo ao redor dessa bela criatura. Então, de repente, estou olhando através dos olhos desse ser, e olhando para baixo, não para mim mesma, mas para o meu marido. Seus olhos estão fechados,
como se estivesse dormindo. Aqui estou eu, olhando através dos olhos do ser para o meu marido na cama. Desde a experiência de alguns meses atrás, sobre a qual lhe escrevi, em que eu, ao mesmo tempo, me encontrava em 3, estou tendo a experiência. Não estou apenas tendo a experiência, sou eu quem a transmite. Então ela disse: será que eu poderia ser esse ser glorioso que vi? Eu só diria à mãe dela para lhe contar, infinitamente maior do que isso, pois ela é o ser que olha através dos olhos dele. Ela era o ser na cama que estendeu os pés dele, o ser chamado de marido dela. Mas ela é a causa invisível de tudo. Ela está muito, muito desperta. Ela está realmente em casa. É apenas uma questão de instantes até que ela desperte completamente do sonho da vida. Ah, ela terá muitas experiências fantásticas até lá, experiências que assustarão seus amigos e perturbarão seus parentes, mas ela não pode evitar. Ela está lá. Assim, o evangelho do qual Paulo falou encontramos em suas cartas. O evangelho mais antigo é Marcos, escrito, segundo os relatos mais antigos, no ano 70 depois de Cristo. Gálatas, de Paulo, é o primeiro livro do Novo Testamento, e ninguém o data além de 52 depois de Cristo. Todas as suas cartas foram escritas antes do surgimento dos 4 evangelhos, pois o mais recente, João, foi escrito em 90 depois de Cristo. Portanto, elas se basearam fortemente na narrativa de Paulo. Paulo era aquele hebreu entre hebreus em quem as promessas de Deus despertaram, e então ele tomou a história conforme ela se desenrolava dentro dele e a contou. Ele disse: quem anunciar outro evangelho seja amaldiçoado, ainda que eu o anuncie, ou um anjo do céu o anuncie, sejam amaldiçoados, porque vocês estão distorcendo a verdade e enganando os homens. Hoje, após 2000 anos, certamente os enganamos ao falar da historicidade do evangelho. E não é história. Paulo acreditava que era história quando lia o Antigo Testamento, pois essa era a única Bíblia. Ele realmente acreditava que Davi era um ser de carne e osso, e acreditava que Abraão também o era, e quando viu que não era, chamou tudo de alegoria. Em sua carta aos Gálatas, ele conta a história de Abraão, seus 2 filhos e suas 2 esposas. Uma que lhe deu filhos para a escravidão, chamada Agar, e outra que lhe deu filhos para a liberdade, chamada Sara. Então ele disse: isso é uma alegoria. Bem, uma alegoria é uma história contada como se fosse verdadeira, deixando para o ouvinte a tarefa de descobrir seu caráter fictício e aprender sua lição. Então, se a história de Abraão, como narrada no capítulo 4 de Gálatas, versículo 24, é uma alegoria, e o Novo Testamento começa com as palavras: esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, se a história de Abraão gerando Isaque, que por sua vez gerou Jacó, que por sua vez gerou Judá e seus irmãos, e então a linhagem culmina em Jesus, e se a origem é uma alegoria, qual é o fim? Mas aprendam a sua mensagem. O fato de ser uma alegoria não significa que seja uma mentira. Eu conto uma história porque o homem é incapaz de compreender as coisas a não ser quando contadas na forma de uma pequena história. Ele não consegue compreender o abstrato, não consegue compreender o mistério de Deus, e por isso você o conta na forma de uma história. O homem interpretou mal a história e aceita a narrativa em vez da sua mensagem. Por isso, ele diz que é uma alegoria. Ora, se for uma alegoria e ele for o início de toda a narrativa que se desenrola, então tudo é uma alegoria. Mas isso não significa que seja uma mentira. É mais verdadeiro do que qualquer coisa conhecida pelo homem, pois toda a sabedoria humana será tolice aos olhos de Deus, que escreveu esta história. Pois isto lhe foi ditado, ele lhe diz que as palavras não são minhas. Eu sei que em 1929, aos 24 anos, quando estive na presença do Senhor ressuscitado e ele me fez uma pergunta simples, a qual respondi de forma bastante simples com as palavras de Paulo, eu me perguntei: por que respondi com as palavras de Paulo? Por que não respondi com as palavras colocadas na boca dos evangelistas na história do Evangelho, chamados Mateus, Marcos, Lucas e João? Mas não respondi. Respondi com as palavras de Paulo. Fé, esperança e amor, estes 3, porém o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13 versículo 13.
Devo confessar que, ao retornar a este mundo, me perguntei, por que as palavras de Paulo? Bem, naquela época, eu tinha em meu círculo um homem que era completamente contra Paulo e achava que ele havia distorcido a fé cristã. Então, de certa forma, ele estava tentando influenciar meu julgamento, e, no entanto, em minha experiência mística, foram Paulo e suas palavras que eu proferi na presença do Senhor ressuscitado. Então, desde então, lá em 1929. Agora, não estou dizendo que tudo o que é dito nos 4 evangelhos não seja verdade, tudo é verdade. Mas eles foram construídos sobre este original, e qualquer ensinamento contrário a ele, ele diz, é uma mentira, mas qualquer outro evangelho. Nenhum Jesus Cristo histórico. Nunca houve um. Mas Israel estava esperando a vinda do Messias, e de repente ele veio, mas não da maneira que o homem esperava. Essa mente brilhante de Paulo foi honesta o suficiente para registrar o que lhe aconteceu, e por isso ele foi condenado pelo Sinédrio, seus próprios irmãos terrenos. Eles o prenderam, o acorrentaram e queriam sua morte porque ele ousou trazer uma interpretação das promessas de Deus que diferia do que o homem esperava. Eles queriam a vinda de um Cristo externo, um Messias externo. Não é assim que acontece, vem de dentro. É somente Deus desempenhando todos os papéis e ele desperta dentro do homem. Assim, a palavra foi recebida pelo homem, e então a palavra se descobre. Pois a palavra está no homem se o homem a recebeu, e então a palavra se descobre. Ao se descobrir, ele é o próprio ser de quem ouviu falar. E sempre foi ele mesmo. Ele retorna dessa passagem pelas trevas para essa guilda celestial onde todos o aguardam, e agora ele pode contribuir para a sabedoria, o poder e a glória de Deus. Todos retornam trazendo uma contribuição baseada em sua passagem pela morte eterna, sua passagem pelas trevas. Portanto, ninguém retorna sem seu domingo. Todos trazem seu dom em virtude de sua passagem pelas trevas. Então, leia com atenção. É a maior parte, na verdade, do Novo Testamento, suas 13 cartas. Estou convencido de que existem muitas outras, mas ainda não foram encontradas. Mas estas são suficientes. Havia outras, mas o sistema da fé cristã já estava plenamente desenvolvido antes do surgimento de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele chama seu sistema de evangelho, isto é, o evangelho de Deus ou a mensagem da salvação. Agora, eu sei que tudo o que foi dito não é histórico. E ainda assim é verdade. Aqui está um exemplo, porque ele se refere a isso, mas considere-o como encontramos nos evangelhos, os 4 evangelhos. Ele alimenta uma multidão enorme com pão e peixe. 5.000 pessoas. Todas estão sentadas no chão quando ele as alimenta. Ele se autodenomina o pão que desceu do céu, então é isso que ele vai dar a elas. As pessoas pensam em termos de um pequeno pão. Ele é chamado de o grande peixe. Vocês devem comer o meu corpo e beber do meu sangue. Então ele disse: eu vou alimentá-las. Agora, aqui está uma experiência que tive. Já a contei antes. A maioria de vocês já a ouviu. Era 1946 e eu estava no mar, navegando pelo Caribe, chegando a Mobile, Alabama, quando de repente fui elevado aos céus. Um movimento espiral e fui erguido. Mas nesse movimento, um coro celestial começou a cantar, e as palavras eram simplesmente palavras simples, repetidas várias vezes. Não consigo descrever como se pode pegar tão poucas palavras e criar tanta beleza a partir delas. As palavras eram Neville ressuscitou. Era isso que o coro cantava, sem acrescentar mais nada. Senti como se tivesse acabado de vencer uma batalha contra a morte. Eu estava envolto na morte, de fato, era o vencedor dessa batalha. Estava revestido por um corpo de fogo, um ser flamejante habitando um corpo de ar, meu corpo era autoluminoso. E eu podia ver, até onde a vista alcançava, aquele mar infinito de imperfeição humana, e sabia que eles estavam me esperando. Eu estava completamente imperturbável e despreocupado. Não movi um dedo sequer para mudar nenhum deles. Mas eu ressuscitei e, como nos é dito, e eu, quando for levantado da terra,
levantarei todos a mim mesmo. João 12, 32. E assim, fui elevado em um estado de perfeição, e enquanto eu passava, ou melhor, deslizava, cada um deles, sem olhos, sem mãos, sem orelhas, sem nenhum membro do corpo, mas, enquanto eu passava, do nada, surgiam esses membros que faltavam e se remodelavam nesses corpos, e todos eram perfeitos. Nenhum ficou inacabado. Tudo estava completo e perfeito. Eu simplesmente deslizei e o coro me acompanhava cantando Neville ressuscitou, mudando todas as notas e todos os humores, esse coro celestial. Quando chegou ao fim, eles exultaram. Está consumado. E então, pela primeira vez desde que deixei a eternidade, compreendi a sensação claustrofóbica de estar aqui, pois senti-me realmente condensar. Não consigo descrever. Aqui estou eu, um ser de luz em um corpo de ar, e senti-me realmente descer e me condensar como se, bem, nenhuma camisa de força pudesse prender um homem como eu estava preso neste corpo. Eu desci completamente. O mundo ainda é um brilho de luz, mas estou mais preso do que qualquer camisa de força jamais prendeu um louco. Lá estava eu, na minha cama neste cargueiro vindo de Port Ospen, Trinidad, para Mobile, Alabama, com essa experiência vívida. E agora eu sei o que é alimentar milhares. Você não os alimenta com um pouco de pão, você os alimenta com você mesmo, com o que você é. Você é perfeito e os alimentou com perfeição. E cada um se alimentou do que desejava. Quem queria um olho recebeu o olho, quem queria um braço recebeu o braço. Tudo o que desejavam, recebiam em plenitude. Quando todos foram aperfeiçoados, exultaram. Está consumado. E então eu me cristalizei. Fui encontrado nesta pequena coisa. E isso desde 1946. Então eu sei o que me espera quando eu tirar a camisa de força e retornar a esta guilda celestial. Meus irmãos me aguardam, esperando o meu retorno desta jornada através das trevas para a luz. Então, fico muito encorajado quando recebo essas cartas, quando ouço a história de desafiar aquela que desafia o mundo inteiro a refutar meu conhecimento da Bíblia. Ela se levanta e lá está ela, expondo o maior dos mistérios, a relação entre pai e filho. O pai é Cristo, que é Deus, e o filho é Davi, chamando-o de meu Senhor, meu Pai, em cumprimento do Salmo 2. Versículo 7. Na visão, ela está falando sobre isso, e todos estão em silêncio, inclusive quem fala, ninguém consegue dizer nada. E então ela acorda. Como eu disse antes, ela não é morna. Como está escrito em Apocalipse. Quem dera fosses frio ou quente. Mas, porque não és frio nem quente, e és morno, estou disposto a vomitá-lo. 3 versículo 16. Você jamais a vomitaria, porque ela é inflexível no que sabe a respeito dessa grande verdade. No sonho, ela se levanta, aceita o desafio e, por sua vez, o desafia a interpretar isso como ela está prestes a interpretar, e o faz. Então, todas essas coisas estão acontecendo neste grupo. Não consigo descrever a minha emoção. Por quê? De que adianta se você fosse dono da própria terra esta noite e tivesse que deixá-la amanhã para voltar ao pequeno mundo comum em que se encontraria, revivendo o drama enquanto a palavra em você, o crente, realiza sua obra. Só quando essa palavra completar sua obra é que ela se tornará vivificada, e então, da vivificação à erupção. Ela irrompe no mistério à medida que se desdobra conforme a história é contada. Mas o Cristo de quem Paulo fala não é um pequeno Cristo de carne e osso. Se existe outro Cristo além daquele em quem todos fomos crucificados, para Paulo esse é um falso Cristo, e qualquer um que ensine esse Cristo é um falso mestre e sua doutrina é falsa. É o Cristo cósmico crucificado na humanidade que constitui a primeira história, conforme narrada nas cartas de Paulo. Ela antecede os 4 evangelhos em pelo menos 20 anos. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Se você se agarrar a um objeto imóvel, não a um animal que possa se mover, mas a um objeto imóvel como uma escada, uma casa, um travesseiro. Quero dizer, quando digo travesseiro, não me refiro ao travesseiro em que você dorme à noite, mas a algo sólido,
e se obrigar a acordar, você acordará dentro do sonho para descobrir que não é um sonho, é tão real quanto isto. O problema, então, é voltar para cá. Não há caminho que leve até aqui, portanto, digo-lhe por experiência própria, o segredo é sentir. Você pode se imaginar na cama onde se lembra de ter deitado o corpo e tentar se sentir naquela cama, naquele travesseiro, e atribuir a isso todas as nuances sensoriais da realidade. Eventualmente, você se sentirá lá. Mas você pode estar, provavelmente estará em estado catalético. Não tenha medo. Você está simplesmente em um corpo que está quase morto, mas não, e você voltará ao normal. Você verá os objetos familiares na parede em questão de, digamos, 30 segundos. Pode parecer uma eternidade, mas não será tanto tempo assim. Você voltará aprimorado porque saberá da existência de outros mundos. Você saberá disso. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Os mundos estão aqui. Como disse meu amigo. Estou com uma visão dupla agora. Enquanto faço as tarefas domésticas, aqui, de repente vejo uma estrada na minha sala de estar, e as paredes são feitas de luz, uma luz pulsante e viva, e no final, uma luz mais intensa. Mas isso não me perturba nem me impede de fazer o que preciso. Me vejo vivendo em dois mundos ao mesmo tempo, mas eles não interferem. Você me disse que eu teria essas coisas e aqui estou eu, e é só isso. A pessoa comum não sabe nada sobre a existência de nada além deste pequeno mundo. Então, este está morto, então ele está morto. Ele não está morto de verdade. Nada morre. Tudo é restaurado, instantaneamente restaurado, tudo novo e jovem, não um bebê, não uma criancinha, 20 anos. Eles são trazidos de volta à vida e nada falta, eles não precisam de nenhuma das ajudas que precisam aqui quando morrem na idade, digamos, da minha idade. Eu tenho uma ponte dentária. Certo, meu cabelo ficou branco. Tenho uma cicatriz no corpo porque um órgão foi removido. Nada disso se eu cair agora e for restaurado. Só que desta vez eu não estou sendo restaurado, estou despertando naquele vasto salão e me erguerei daquele corpo em transe que está sonhando com isso, e serei tão alto, tão glorioso e tão majestoso quanto aqueles que aguardam meu retorno, pois o drama acabou, pelo menos para mim. Só pude esperar o tempo suficiente para contar e registrar a história, para que, quando eu partir, vocês que talvez não a gravem em suas fitas e a deixem registrada para que outros possam ouvi-la, pelo menos eu tenha deixado um registro das experiências. E chamei isso de ressurreição. Falando nisso, meu novo editor finalmente lançou o livro, que chegou aqui esta noite, e o intitulou Ressurreição. Ele numerou as páginas, então, caso vocês precisem, como eu acho que precisarão, de números nas páginas, agora todas estão numeradas. Os poucos erros tipográficos da primeira edição foram corrigidos, e agora temos uma segunda impressão corrigida, com todas as páginas numeradas. O título do livro agora não é apenas Neville, mas Ressurreição e simplesmente por Neville. Então, já está disponível. Ouso dizer que vocês o terão não apenas em todas as noites de palestra, mas ele também distribui o livro, então vocês podem encontrá-lo onde quer que estejam. Quem vier aqui o receberá aqui na mesa. Alguma pergunta? Bem, se não, até sexta-feira. Obrigado.